Pai do Senhor, eu venho aqui trazer uma palavra de Deus aí para a sua vida, aquilo que o Espírito Santo ministrou sobre a minha vida. Amém? Que em relação ao Espírito Santo de Deus, né? Este, né, que concede, né, o poder ao cristão, este que capacita e aperfeiçoa o cristão para a boa obra de Deus, né, para viver a palavra de Deus, né? Como um dom, uma dádiva e não uma dívida de Deus, né? Mas Deus ele capacita e ele entrega dons espirituais àqueles que o buscam, né? Amém? Eu quero compartilhar aqui uma palavra aqui, quero que vocês meditem, hein? Em Atos 8, versículo 16 aqui. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. 19. Dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então, eu trago aqui um entendimento que pessoas, elas são batizadas com o Espírito Santo de Deus. Eu não vou fazer alusão aqui, irmãos, como tem algumas doutrinas, ela prega que a pessoa, para ser batizada no Espírito Santo, o sinal que tem doutrinas que prega é que a pessoa deve se falar em línguas. E pelo que eu compreendo e o estudo, o pouco conhecimento que eu tenho, o falar em línguas já é um dom dado, mas não é dado para todos. Assim como é entregue o dom de línguas, a interpretação de línguas, o dom de curas, de milagres e maravilhas, eu creio que Deus batiza. Eu, particularmente, na minha busca por revestimento, assim, buscando de Deus, eu nunca pedi muito isso com prontidão, assim, nunca busquei tanto isso. O que eu peço muito a Deus é sabedoria na palavra, a sua compreensão, para que eu possa aplicar a sua palavra no meu dia a dia, né? E que eu possa viver na sua palavra, né? Porque qualquer dom entregue, irmão, qualquer dom que entrega a nós, não é porque nós temos um dom que nós já alcancemos salvação, né? É claro que a pessoa que ela cumpriu com o batismo, a palavra de Deus vai dizer que, né, é batizado nas águas primeiramente, e confessa-se a Jesus Cristo publicamente, para que você receba o Espírito Santo pela uma busca, né? Uma busca em oração, em fervor mesmo, para que você seja batizado com o Espírito Santo, para que ele te capacite para a boa obra. Isso é claro na palavra de Deus. Mas o que eu quero trazer aqui, o discernimento, que nem esse. Simão, ele viu Pedro impondo suas mãos sobre pessoas gentias da época que receberam a palavra. Eles souberam que estas igrejas receberam a palavra, então eles pensaram: vamos lá, porque eles eram pessoas cheias do Espírito Santo. E eu creio também, eu creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio, não é uma coisa que eu peço muito, é o dom de línguas, eu até não peço muito. A própria palavra vai dizer que aquele que fala, então, que se ele não tem o dom de interpretar, ou não tem quem interprete o dom de línguas, então é bom que ele nem fale muito, porque não vai edificar aquele que não conhece. Na verdade, pelo pouco conhecimento que eu vejo, assim, tem pessoas que se escandalizam até com essas igrejas, né? Mas só que são pessoas que elas falam em línguas e já não vai ter controle, né, irmãos? É um aperfeiçoamento, uma capacitação, e a pessoa está numa busca ali, é um particular dela com Deus, né? Não é nem para que todos.
Por isso que diz, né, que alguns falam, outros interpretam esse dom de línguas, né? Algumas religiões já vão falar que o dom de línguas seria somente que Deus ele ia entregar uma diversidade de línguas entre o mundo, assim, por exemplo, o francês, o português, o inglês. Mas não é somente isso. O dom de línguas é uma comunicação mesmo do cristão mesmo para com Deus, onde, né, somente ele está discernindo aquilo ali. O estudo da Bíblia vai revelar isso, né? Por isso tem pessoas que interpretam e discernem esse estudo. O que eu quero dizer é que Simão queria negociar com Pedro, que lhe passasse esse poder também, configurasse para ele esse poder, né, como se pudesse comprar com dinheiro, né? E eu vejo que pessoas têm adentrado a igreja querendo negociar mesmo com Deus, né? Querendo comprar os dons, parece querendo comprar a salvação, e não será de qualquer forma. Repito que muitos dons são entregues, não são entregues, mas somente este dom não é capaz de nos salvar se a gente não manter uma vida reta e santificado na presença de Deus. Não é à toa que a gente vê pessoas escandalizando a palavra de Deus, porque hoje, vivendo a vida que vive hoje, pessoas que são capacitadas, que outrora a gente via Deus usando na igreja, curando, né, no dom de línguas, e no dom da cura, da revelação, na profecia, e outrora já não faz isso mais. O dom, ele é entregue e Deus ele capacita, ele não toma esse dom, né? É nós que outrora, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus, mas Deus ele derrama unção sobre o louvor da pessoa. Deus ele capacita dando sabedoria, entendimento na palavra, né? Para pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus, quando vê uma pessoa que é muito usada por Deus, irmãos, se você tiver um mínimo de Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo de Deus põe palavras polidas mesmo, e a pessoa, ela é como que se a pessoa decorasse toda a palavra de Deus, porque ela faz daquilo ali uma regra de vida para ela, né? Então, a palavra de Deus está guardada no seu coração, e então o Espírito Santo ele vai anunciar essa palavra. A principal mensagem que eu trago é como Simão, ele queria comprar. Ele disse, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele pediu para que Pedro desse para ele, mas somente é dado para aquele que busca com fé, com oração, em santificação, né, cumprindo o propósito que é a vontade de Deus sobre a sua vida, né, cumprindo, como o batismo nas águas, né, como a obediência, o arrependimento do pecado. A gente tem que estar arrependido de todos os pecados, confessar os pecados, né, e ter uma vida santa, para que Deus capacite e ministre dons sobre a nossa vida, né? Como em Gálatas 5 vai dizer, né, que os dons do Espírito, os frutos do Espírito Santo, né, sobre a vida do cristão. Eu creio que isso é muito essencial, né? É mais do que você orar, pedir para curar. Deus ele pode te entregar o dom, você vai curar, você vai salvar, você vai entregar revelação, e muitas vezes ainda, se você não se santificar a tua vida, você pode ter recebido um dom que não poderá te salvar se você não viver uma vida santa. Porque infelizmente, irmãos, é o que a gente tem visto em algumas igrejas. Infelizmente é o que a gente tem visto ao meio evangélico, né, que diz que nem são pessoas cristãs mesmo, né? Os crentes, né? Crentaiada aí mesmo. Então são essas palavras que a gente não pode negociar, né? Nós não negociamos a salvação, não negociamos os dons do Espírito Santo, não se pode comprar, não se pode comprar. E é somente pela obediência, pela renúncia, pela a confissão de pecados e cumprir com a vontade de Deus que está em sua palavra, amém? Então, são essas palavras aí que eu deixo para a meditação e da igreja. Amém? Deus abençoe.